comum a nossa rotina diária ser interrompida por manifestantes que interditam vias ou rodovias, ocupam prédios públicos ou suspendem serviços. Por um lado, todos nós temos o direito de ir e vir. Por outro, a lei garante o direito de greve e a liberdade de manifestações. O programa Artigo 5º começa agora e vai mostrar o que pode ser feito para que o direito de um não prejudique o do outro. O artigo 5º determina que é livre a locomoção no território nacional e diz que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais públicos, independente de autorização, desde que não haja outra reunião já convocada para o mesmo lugar. Mas é preciso avisar previamente a autoridade competente. E para falar sobre direito de reunião e os direitos de ir e vir, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Eliesley Silva, advogado especialista em direito público, e Brasilmar Ferreira Nunes, professor de Sociologia da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Eliesley, nós estamos falando aqui de dois direitos fundamentais, mas muitas vezes um interfere diretamente no outro. Nenhum direito é absoluto, não é mesmo? Com certeza. Numa mesma situação é possível que dois ou mais direitos precisem ser exercidos porque são legítimos, mas não poderão ser exercidos na amplitude total. Então, esses direitos precisam ser harmonizados para que haja uma possibilidade de exercício simultâneo. Doutor Brasilmar, e o que fazer quando um direito entra em conflito com o outro? Você tem as forças de controle, de repressão, que devem, de uma certa forma, organizar esse tipo de situação, né, onde um direito está interferindo sobre o outro. Agora, até que ponto isso funciona ou não, vai depender muito do contexto e do clima que a manifestação esteja acontecendo naquele momento. Se estiver relativamente pacífica, é possível conversar. Se não haver situações pacíficas, provavelmente vai haver conflitos mesmo, né? Isso é muito inesperado. Bom, e a lei é clara e diz que toda reunião em espaço público deve ser previamente comunicada. Isso não vale para manifestações e passeatas, mas muitas vezes o protesto começa de forma espontânea e a população é pega de surpresa. Um limite para o direito de ir e vir. Até onde podem ir as manifestações em rodovias federais e estaduais? Não tem como passar em lugar nenhum. Você fica preso no trânsito. Trabalhar muito, ué. Não tem jeito de passar, ué. Aí atrapalha tudo da jeito. Você não pode ir para lugar nenhum. Em todo o país, os protestos e bloqueios em rodovias viraram notícia. Motoristas foram impedidos de seguir viagem. Cargas ficaram retidas e em muitos locais houve desabastecimento. Nas cidades, quando há manifestação, também há transtorno. O trânsito para e as pessoas não conseguem chegar ao destino. Atrapalha porque nós temos horário corrido, o horário certo de fazer, a gente acaba chegando atrasado, entendeu? Atrasa muito. Muitos bloqueios começam de forma espontânea e pegam a população de surpresa, o que por lei não poderia acontecer. O Código de Trânsito Brasileiro diz que nenhum evento pode interromper a circulação sem permissão do órgão responsável. Permite que antecipadamente cumpra-se o Código Brasileiro de Trânsito e os manifestantes que quiserem fazer isso possam avisar com antecedência aos poderes públicos para que, por exemplo, a polícia vá ao local e prepare o local, permitindo que ocorra a manifestação. Doutor Brasilmar, qual é a consequência desse tipo de manifestação que fecha vias e rodovias? Isso traz mais prejuízo ou benefícios para a categoria? Depende do contexto, da situação, do tipo de reivindicação que está sendo feita. Você tem muitos casos, por exemplo, que manifestações acontecem de forma aparentemente espontânea, quer dizer, as organizações ou as populações em geral manifestam e causam tamanho transtorno que acabam conseguindo mais rapidamente do que naqueles momentos em que eles comunicam, organizam, planejam e vão para as ruas. Então é muito relativo isso, entendeu? Para mim, o grande fator de sucesso é a surpresa. Você faz uma manifestação não programada e aí as autoridades ou as instituições concernentes vão ficar meio sem saber exatamente o que fazer, resolve mais rápido, que é conceder o que está sendo demandado, né? Em geral é isso. Mas aí também não consegue a antipatia da população e não a simpatia? Consegue, mas eu acho que os manifestantes estão um pouco preocupados com isso. A intenção, quando se vai à rua, é para
se contrapor a um poder estabelecido em cima daquela demanda que está sendo feita. Aí, se a população não gostou, da mesma forma a coisa acontece. Às vezes é até bom que não goste, porque a gente tem mais pressão ainda. Tem pressão tanto dos movimentos que estão se manifestando, quanto da população que está recebendo os impactos negativos daquela ação. Doutor Elias, as pessoas costumam cumprir essa norma de avisar com antecedência ou na maioria das vezes é surpresa mesmo? Muitas sequer sabem dessa exigência constitucional. Logo, na maior parte das vezes, não se cumpre essa determinação de aviso. O que pode ser, de uma certa forma, vantajoso, porque aí, como o doutor Brasimar bem mesmo ressaltou, tem-se o elemento surpresa, mas, por outro lado, pode ser desvantajoso, porque se houver uma outra reunião, manifestação marcada para aquele mesmo dia, horário e local, e esta for avisada, então esta terá prioridade e preferência na utilização daquele local para manifestação. Quando há algum excesso e há uma punição, se não tem um sindicato, uma instituição, uma associação por trás dessa manifestação, quem é punido? Nós tivemos, inclusive, isso em relação às manifestações que ocorreram no período da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, em que se teve um movimento deflagrado meio que espontaneamente, sem uma liderança conflagrada, e nesses casos realmente fica muito difícil se conseguir a responsabilização, uma vez que não há comando nem direção, e, portanto, o Estado vai coibir os excessos. Isto é, dentre aqueles que estão se manifestando, aqueles que depredam o patrimônio público, o patrimônio privado. Então, busca-se identificar aqueles que tenham excedido o caráter pacífico do direito de reunião, mas não uma responsabilização que possa ser ampla. Imaginemos responsabilizar 1.000, 10.000, 20.000 pessoas, né? Doutor Brasimar, agora muitas vezes a gente vê que a manifestação está seguindo pacífica ali. Basta uma pessoa cometer um excesso, depredar alguma coisa, que de repente parece que várias outras vão seguindo. O que leva a isso? Bom, isso é o que na sociologia a gente chama de fenômeno de massa, né? Quer dizer, quando você tem uma multidão, é quase a ideia de faísca, né? Alguém lança alguma proposta, algum gesto, por exemplo, jogar fogo num automóvel, botar fogo num automóvel, ou tacar pedra num policial, e de repente a multidão toda embarca naquilo. Então acontece um fenômeno de massa. Esse fenômeno de massa ele é praticamente incontrolável, tá? A não ser com a força física, né? A força policial, enfim, as forças mesmo de repressão, porque aí a coisa foge do controle. As forças não conseguem identificar o responsável. Então o fenômeno de massa tem muito essa característica. Ele se torna, apesar de ter milhares de pessoas, anônimo. Você não identifica a pessoa. E está sendo uma tendência nesses movimentos menos formalizados, tipo sindicato e coisas do tipo. Quer dizer, por exemplo, o movimento estudantil hoje funciona sem lideranças. Você não sabe quem é que está organizando aquilo. Tem aquilo circulando no ar. A gente fica sabendo pelas redes sociais, etc., mas está tudo bem organizado. E a polícia não consegue prender. Por isso que aí saiu prendendo quem estava na frente. E aí, que ficou incontrolável. Que gera excessos, né? E quando a gente fala de direitos que estão diretamente ligados ao nosso dia a dia, não faltam dúvidas. Vamos conferir a primeira delas. Gostaria de saber como a polícia deve agir em manifestações e de que forma ela pode intervir nesses casos. Doutor Eliezer, qual é a orientação? A administração pública brasileira deve ser norteada por uma série de princípios. Dentre eles, 2 merecem destaque especial em relação a essa pergunta. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Em síntese, esses princípios vão no sentido de que a força é possível, é legítima, desde que na medida necessária. Então, todas as medidas necessárias devem ser tomadas, mas jamais as medidas que ultrapassam aquilo que é necessário para conter um caráter violento, para conter danos ao patrimônio público ou patrimônio privado. Doutor Brasimar, a gente vê muitas vezes um grupo pequeno de pessoas fechando uma pista inteira e às vezes a polícia tenta tirar dali e não consegue. O que fazer para que nessas situações o problema não se torne maior ainda? Na verdade, esse é o tipo de manifestação, se é que se possa chamar de manifestação, né, 10 pessoas fechando uma via, que descaracteriza e causa muito
muito mal-estar junto à opinião pública. Porque o que se quer quando se faz uma manifestação? Convencer a opinião pública de que eles estão sendo prejudicados por qualquer coisa que seja, que deu motivo àquela manifestação. Agora, 10 pessoas na rua não convence ninguém. Gera muito mais contraposição do que favorecimento do ponto de vista da opinião pública. Isso é muito importante porque, às vezes, causa indignação. Você ter, por exemplo, uma consulta médica, ou a sua mulher para ter um filho, você tem que chegar na hora, você não pode gerar uma tragédia. Você ter 10 gatos pingados fechando uma rua e provocando um transtorno enorme, impedindo de você terminar o que você tinha para fazer. Tem que ter bom senso. Isso gera mal-estar, né? Que não é muito similar a quando você tem milhares de pessoas na rua se manifestando. Aí você não tem questão, o problema existe. A opinião pública embarca naquilo. Tá? Bom, e vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Se for determinada a liberação da via e as pessoas se recusarem a sair, o que pode acontecer com elas? Doutora Eliesle, quem pode determinar a desocupação de uma via? O Estado, por meio de suas procuradorias, pode ingressar com ações judiciais, que denominamos no direito de ações possessórias, para obter um provimento judicial que solucione a questão, seja no sentido da desobstrução total da via ou no sentido de desenvolver uma alternativa, por exemplo, que não se ocupe em todas as faixas, mas apenas uma determinada faixa. Enfim, cabe ao juiz, nesse caso, ponderar os interesses e verificar como harmonizar a gama de direitos fundamentais que estão ali em jogo: direito de reunião, direito de locomoção, a liberdade de comércio, dentre outros. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Eliesle Silva, advogado especialista em direito público, e o sociólogo Brasilmar Ferreira, professor da Universidade de Brasília. No programa de hoje estamos falando sobre como conciliar o direito de ir e vir com o direito a manifestações. E muitas vezes as manifestações que interrompem vias ou serviços causam prejuízo à população. Nós temos uma pergunta feita nas ruas justamente sobre isso. Vamos conferir. Eu gostaria de saber como fica a situação de alguém que não consegue chegar ao trabalho por causa de um protesto. O patrão tem que abonar a falta? Doutor Brasilmar, geralmente o patrão tem boa vontade de entender ou isso causa muito prejuízo para os trabalhadores? Olha, se a gente for pensar o caso de Brasília, que é uma cidade administrativa, setor público, etc., há uma certa flexibilidade. Né? Você, quando tem um funcionário que não aparece, ou que chega muito atrasado, e a justificativa tem a ver com esse tipo de fenômeno, né, de manifestações coletivas, em geral, passa por cima, deixa a pessoa entrar e começar o seu trabalho. Na iniciativa privada é que eu acho que a coisa pega mais pesado, né? Porque você tem um prejuízo evidente. Né? O patrão está deixando de ganhar também. Exatamente. Né? O patrão está deixando de ganhar, há mais cobrança, e é por isso, e eu sinto isso quando você vê entrevistas de pessoas na televisão quando está acontecendo isso, eles estão angustiados porque eles estão atrasados. Aí você percebe que é trabalhador da iniciativa privada, não é do Estado. O que diz a lei, doutor Eliesle, sobre isso? Existe determinação legal se deve ou não abonar a falta? Claro. A propósito do que falou o doutor Brasilmar, a Lei 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos federais, prevê que as faltas justificadas que decorram de situações como essa, que convenciona se chamar caso fortuito ou força maior, elas poderão ser compensadas. Então, é direito do servidor que foi impedido de chegar ao trabalho ou que chegou mais tarde, poder ter aquele período de ausência compensado no horário que seja autorizado pela chefia imediata, a fim de evitar que haja efetivamente um desconto em sua remuneração. Agora, no caso da iniciativa privada, aí já é negociação, né? Exatamente. Aí depende mais da negociação, mas o direito não é feito apenas de regras, é feito também de princípios. E o bom senso nessas situações deve imperar. Jamais o empregador conseguiria êxito numa eventual ação na justiça trabalhista exigindo que o empregado comparecesse, mesmo quando seria humanamente impossível decorrente de uma manifestação. Bom, vamos à última pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Quem é responsabilizado por danos provocados durante uma manifestação? Se uma pessoa tentar passar, por exemplo, e tem um carro depredado, o que ela deve fazer?
Doutor Eliezer, o que fazer em casos assim? Bem, o direito civil já tem uma normatização específica para contemplar esses casos em que pessoas causam danos às outras e isso ocorre no contexto de responsabilização civil. No contexto estatal, existe um tema no direito administrativo que trata acerca da responsabilidade civil do Estado, isto é, o dever que o Estado teria de indenizar as pessoas que sofressem danos decorrentes de atos de multidões, onde normalmente não se consegue identificar especificamente os indivíduos envolvidos. E aí, nesse caso, apura-se da seguinte forma: se fica configurado que poderia o Estado ter tomado medidas a fim de evitar aquele dano e, no entanto, se omitiu, ele então passa à condição de responsável e ele tem de indenizar as vítimas. Agora, em se demonstrando que realmente o Estado tomou todas as medidas possíveis e mesmo assim o dano ao patrimônio privado aconteceu, então nesse caso as vítimas teriam que se voltar mesmo contra os particulares que promoveram o dano. Quase impossível. É pouco provável, mas se ela conseguir encontrar, identificar e provar que essas pessoas produziram dano, é daí que elas vão obter indenização. O melhor mesmo, então, é ficar longe desse tipo de manifestação, doutor Brasimar, evitar o confronto, porque a gente já viu até notícias de pessoas que tentaram furar o bloqueio e acabaram atropelando manifestantes e sendo punidos. A rua é o lugar da liberdade, é o lugar de circulação, é o lugar de exposição. Por que se vai para a rua? Por que o MST, que trabalha com muito rural, vem na cidade manifestar? É porque dá visibilidade. Politicamente isso funciona. A escolha da cidade e mais ainda de determinados locais da cidade é uma questão estratégica para se alcançar o que se pretende. Tá? Qual é o objetivo? Sensibilizar a opinião pública e causar uma espécie de reticência das autoridades que decidem sobre aquele fato em questão, para que não deixe a coisa assumir áreas de muita radicalidade. Para quem está ali na rua, do outro lado da manifestação, é melhor evitar o confronto? Não, do ponto de vista do cotidiano, né? Claro, eu quando sei que tem uma manifestação, eu não passo lá, entendeu? Eu evito. Mas às vezes é impossível, né? Você só descobre em cima da hora. E às vezes o fator surpresa joga muito nessas organizações, né? Das manifestações. Você não pode avisar antes. Se avisa antes, perde o impacto, né? E na sua opinião, até onde vai o direito de quem quer protestar? A nossa equipe foi às ruas saber como as pessoas encaram estas manifestações. Se eles têm direito de protestar para fechar a rodovia, nós também temos o direito de ir e vir. Se você invade um local e depois fecha tudo para querer ter melhorias, isso é errado. Sem incomodar, eu acredito que não tem muito efeito o protesto, mas, por outro lado, você também não pode atrapalhar a vida do trabalhador que está voltando para casa ou que está indo para o trabalho. Então tem que buscar, na minha opinião, um meio termo. Todo cidadão brasileiro tem direito de se manifestar quanto aos assuntos de seu interesse, principalmente que tocam o seu bolso, a sua sobrevivência. Agora, o direito de mobilidade também dos outros que não estão fazendo protesto tem também que ser assegurado. Fechar todas as vias nesse sentido pode ser um desserviço e vai fazer o movimento se tornar contra, né? Como se fosse um tiro no pé do movimento. Doutor Brasimar, a gente viu as pessoas falando da questão do equilíbrio, né? Como conseguir isso? De um lado, as pessoas que precisam incomodar para serem ouvidas, do outro, as que precisam transitar, ir para o trabalho e cumprir os compromissos. Olha, eu acho que isso não tem muita solução, não. O que eu estava dizendo agora há pouco, a rua é o lugar da manifestação, da visibilidade, onde as pessoas se veem. A cidade é isso, e a rua é o lugar da cidade por excelência. Entendeu? Então, você não tem outro lugar para manifestar, a não ser no espaço rua de uma cidade. Então, nesse sentido, o transtorno é inevitável numa manifestação. Você não consegue imaginar uma manifestação, a não ser essas passeatas pacíficas, religiosas, ou coisas do tipo, todas as demais, sobretudo as manifestações de ordem política, que envolve salários, envolve valores, etc., elas são tensas por natureza. Elas podem explodir em qualquer momento. E se fugir do controle, tudo pode acontecer. Agora, causa transtorno? Causa. Causa transtorno para quem está querendo se mover na cidade? Causa. É um transtorno.
Mas não tem outra saída, porque não tem outro lugar para manifestação que não seja a rua, ou seja, que não seja a cidade. Agora, doutora Eliesley, falta planejamento ou a ideia é justamente essa que nós estamos falando aqui, de causar o transtorno mesmo? Quando eu me ponho num ambiente coletivo, às vezes o exercício do direito à lei me impõe uma limitação. Mas aí eu acho que também entra a questão também da solidariedade. Óbvio, os excessos têm que ser coibidos, mas hoje o meu próximo se manifesta e às vezes isso me causa um transtorno. Mas eu sou solidário porque eu sei que a causa dele é uma causa legítima, ainda que não me beneficie, mas beneficie a ele. Amanhã, porventura, serei eu a protestar, a demandar, e então eu esperaria dele também essa mesma compreensão. Então, eu tenho uma opinião que, salvo os excessos, os absurdos, a violência desmedida, a depredação desnecessária, o direito de manifestação e de protesto naturalmente encontra a possibilidade de transtorno. E quem sofre o transtorno, porventura, poderia pensar em alguma coisa mais solidária, porque, afinal de contas, todos nós temos demandas para fazer ao Estado e gostaríamos de fazê-las livremente. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que pode ser feito para que o direito de um não atrapalhe o do outro. Doutor Brasilmar. Eu acho que é ultrapassar o individualismo, entendeu? Quer dizer, claro que quando tem uma manifestação, eu estou me movendo na cidade e essa manifestação me atrapalha, eu fico irritado, falo, mas que coisa desagradável esse negócio, eu tenho que parar aqui não sei quanto tempo. Claro que a gente se irrita porque você tem compromissos, você tem horários, a cidade funciona muito em cima de horários, né? Então a consulta médica 3 horas. Ah, mas eu vou só ganhar 5. Ah, então você não precisa já nem perdeu ir. sua vaga. Já perdeu. Esse tipo de coisa te incomoda no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, se eu penso em termos coletivos, se eu penso em termos de sociedade, a sociedade é alguma coisa que é além da somatória dos indivíduos. Não é eu, mais você, mas que forma a sociedade. Nós juntos produzimos algo que é além da nossa soma. Então, é consciência disso. A vida em sociedade pressupõe ultrapassar o individualismo, entendeu? Não pensar só em si. Pensar também no... E outra coisa, estamos numa democracia, né? Se a gente... Então vamos parar com manifestação. Isso não é democracia. E para o senhor, doutor Eliesley? Como o doutor Brasilmar bem enfatizou a questão da solidariedade por parte daquele que sofre transtorno, acho que também uma via de mão dupla, né? Para aquele que se manifesta, é importante ter bom senso e avaliar até que ponto a manifestação é mesmo legítima e até que ponto seria desnecessário, seria transtornar as pessoas, além do que de fato traria vantagem para o movimento. Então eu acredito que bom senso, razoabilidade cabe em todas as instâncias e eu acredito, o ingrediente fundamental para harmonizar direito de reunião e liberdade de locomoção. Eu só queria acrescentar uma coisinha rápida. Esse tipo de situação que a gente está conversando aqui, ela causa uma ruptura quando começam a agredir pessoas que não têm nada a ver com a manifestação. Aí perde o sentido. Aí perde o sentido, aí você não consegue ser solidário, né? Então, por exemplo, quando aconteceu aqueles quebra-quebra, Rio, São Paulo, Brasília também, né? Você quebra o Itamaraty, quebra os provisos, joga pedra no Congresso, não sei o quê. Isso são símbolos nacionais, como é a bandeira, como é o hino nacional. Você não pode agredir determinados elementos simbólicos da nação. Quando acontece isso, aí não dá para temporizar. Há uma reação muito negativa disso. Bom, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutor Eliesley e doutor Brasilmar, agradeço muito a presença de vocês aqui, os esclarecimentos dados. E obrigada também pela sua audiência. Participe do nosso programa enviando a sua sugestão para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A cada semana nós levamos até você um novo tema. Até o próximo programa.